Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Review, e esse aqui está especial para você que vai ser futuramente papai e mamãe, ou já é de filho pequeno, ou até de você que já tem um filho aí grande, né? Porque nunca é tarde para começar a educar nossos filhos da maneira correta no Senhor. Então nós vamos falar sobre um livro muito bom sobre isso, com um autor também excelente, e deixar aqui um conselho prático que esse autor nos dá, muito bom, sobre esse tema da criação de filhos. Então assiste aí, logo depois aqui da nossa vinheta. Gente, eu estou aqui com este livro chamado Família Guiada pela Fé, tá? De Woody Baucham, que é publicado pela editora Monergismo. Tá? Tem como subtítulo aqui: Faça o necessário para criar filhos e filhas que andem com Deus. E esse foi um livro excelente, mas excelente mesmo, de vibrar lendo esse livro, né, que eu li agora no mês passado sobre este tema, que tem sido um dos temas das minhas leituras, né? Criação de filhos, família e etc. Eu quero nesse vídeo falar um pouquinho do livro, falar um pouquinho do autor e deixar um conselho também que esse livro nos dá, que eu achei muito interessante, inclusive eu compartilhei aí pelas minhas redes sociais, tá bom? Então, do que se trata Família Guiada pela Fé? Eu acho que o título aqui já é bem explicativo. O Woody Baucham vai nos trazer a importância de discipular os nossos filhos, a obrigação que os pais cristãos têm de discipular os filhos e como fazer isso. Há conselhos aqui, direcionamentos bíblicos sensacionais sobre como fazer isso. Eu diria que esse livro precisaria estar, talvez, aí num treinamento, no discipulado, no aconselhamento de pais que vão ter filhos, ok? Esse é um livro sensacional, must read, que as pessoas precisam conhecer dentro das igrejas, tá? Ele é dividido aqui em alguns capítulos, são 10 capítulos, que vai falar da educação dos filhos, tá? Em vários pontos, de educando o coração, ensinando a palavra de Deus, tá? Ensinando cosmovisão, vai passar pelo como fazer o culto doméstico, a importância de você manter no lar todo um tipo de liturgia do seu lar. Enfim, ele vai aqui trazer conteúdos sensacionais, tá? Eu quero resumir o livro a partir de Deuteronômio 6, onde ele pega ali esse centro da fé judaica. Ele vai mostrar, a partir da confissão do monoteísmo judaico, no Deuteronômio 6:4, de como depois dessa confissão a Bíblia traz para a família a responsabilidade de manter a fé judaica e de propagar essa fé judaica. Ele vai aplicar isso também ao cristianismo, que é a família, aquela que discipula os filhos, passa a fé de geração em geração e que mantém o cristianismo aí vivo. Você pode pensar, nossa, mas eu pensei que isso era papel da igreja. Isso é papel da igreja também, mas a igreja aqui, eu entendo isso, é formada de famílias. E se as famílias não fazem isso, então a igreja tem o seu papel deficiente ou incompleto. Então ele vai colocar aqui uma grande responsabilidade sobre a família. Vai chamar aqui os pais a não entreguem o discipulado dos filhos de vocês nas mãos do ministério infantil, do ministério de jovens ou da igreja. É responsabilidade do pai e da mãe fazer isso. Então é um livro muito desafiador e que nos ensina muito, tá, gente? Então eu queria aqui falar um pouco também sobre o Woody Baucham, porque ele é um cara que eu admiro tanto, tá? O Woody é um pastor batista, né, dos Estados Unidos, e ele tem uma história muito interessante que ele conta aqui neste livro. Ele teve o primeiro filho depois de 10 meses do casamento, e muita gente criticou porque era cedo demais. Depois de 3 anos ele tem o segundo filho, né? E aí, por ser um casal, o primeiro filho era uma menina e agora um menino, as pessoas começaram com aquele papo, que inclusive eu já ouvi também por ter um casal.
pronto, você tem a família perfeita, um casalzinho, não precisa de mais nenhum filho, né? Não vá por esse caminho de ter mais filhos que você vai se complicar. Ele ouviu esse discurso, como eu também já ouvi, como muitos pais já ouviram, né? E ele deu ouvidos a isso. Então a esposa dele fez a cirurgia para impossibilitar, né, uma nova gravidez. E ele conta que depois a esposa dele se arrependeu profundamente. E ele se arrependeu também profundamente por ter deixado a esposa fazer isso, por eles não terem conversado sobre isso, né? E eles tentaram voltar atrás na cirurgia para reverter a situação, mas não foi possível. Então eles não poderiam mais ter filhos, e isso o abateu grandemente. O que foi que o Woody Balcon fez? Ele começou então a adotar filhos. Eu não lembro agora o número correto, mas eu creio que ele deve ter 6 ou 7 filhos, algo do tipo. E é muito legal seguir o Woody Balcon nas redes sociais. Eu sigo ele no Instagram e lá ele fica postando, né, os seus cultos familiares, as atividades em casa, as músicas que eles tocam, como ele ensina os filhos, os exercícios físicos que ele faz com os filhos, né? Ele é um negão daqueles fortão, educador físico mesmo, é muito legal ele fazendo esporte com os filhos. Então, é um cara que tem sido um exemplo muito grande para mim. Você pode segui-lo aí e aprender muito com ele também, tá, gente? Então, ele é um autor sensacional que aqui escreve muito bem este livro, tá? Existe uma polêmica aqui no último capítulo que eu quero tratar com vocês, porque as pessoas me perguntam quando veem que eu estou lendo esse livro, que é o conceito dele de igreja integrada à família. É o capítulo 10 aqui. Esse conceito de igreja integrada à família é um conceito que eu gosto demais, principalmente nos seus princípios gerais. Eu acho que toda igreja precisa aprender um pouco, não precisa aplicar tudo se você não quiser, mas precisa aprender com esse conceito do Woody Balcon aqui, que não é dele, né? Ele está só aqui propagando, né, e defendendo. Mas é um conceito muito interessante. O que é esse conceito? Ele parte da problemática que muitas igrejas fazem uma segregação por faixa etária muito grande e dividem a família dentro da vida da igreja. São igrejas altamente segregacionais quanto à faixa etária, onde você tem o ministério infantil, o ministério de jovens, o ministério de adolescentes, o retiro só para jovens, a viagem missionária só para jovens, onde praticamente a família não se encontra na igreja, ou se encontra ali talvez só num momento de louvor, né? Mas não vive a vida intensa da igreja junta. Então ele faz críticas a isso e eu entendo as críticas dele, né? Realmente é um problema, se isso for um certo exagero. Eu já fui de uma igreja onde a criança não participava em momento nenhum do culto, né? Ela já chegava e já ia para o ministério infantil e separada dos seus pais. Hoje eu entendo que isso é bem problemático, né? Essa mesma igreja, ela divide, né, ou dividia os adolescentes na hora do culto. Os adolescentes não ficavam com a sua família, havia um culto à parte para eles do culto normal da igreja, para que eles ali tivessem a sua palavra. E hoje eu também entendo isso muito problemático, essa grande segregação e divisão dentro das igrejas, tá? O Woody Balcon vai combater isso e o modelo que ele segue é mais radical, que é o segregação nenhuma, tá, gente? Esse é o modelo da igreja integrada à família, né? Ele escreve, né, defendendo que não haja ministério infantil, que não haja o culto de jovens, né, que um retiro só para jovens, uma viagem missionária só para jovens, enfim. Para ele, as atividades da igreja precisam integrar a família em todas as faixas etárias, ok? E ele não acha que isso é obrigatório, é só o modelo que ele defende, o modelo que ele acha melhor, mais saudável para a igreja, tá? E aqui eu quero fazer a minha avaliação. Como ele mesmo diz, isso não é obrigatório, tá? Minha igreja tem um ministério infantil, minha igreja tem um ministério de jovens, mas é preciso ter um equilíbrio nas coisas. Por exemplo, nosso ministério de jovens só tem um culto por mês e reuniões de pequeno grupo, né? E nós focamos que as pessoas possam ir às reuniões de homens para que todos os homens fiquem juntos, reunião de mulheres para que todas as mulheres fiquem juntos, né? No culto, nossos jovens adolescentes estão lá junto com suas famílias. A gente promove, né, esse tipo de integração, ou tenta promover esse tipo de integração com a família. Eu não acho que nós precisamos ser tão radicais assim. Eu estou usando radical aqui no sentido bom, tá, gente? Não é dizendo que ele é radical que ele está errado, né? Mas eu concordo com muitas críticas dele, né? Eu acho, por exemplo, que
chega uma certa idade da criança, para mim não faz mais sentido ela estar no ministério infantil, né? E eu gosto da ideia de que o pai tem a liberdade de estar com a sua família no culto. Se você é pai e não quer enviar seu filho para o ministério infantil, não envie. Ensine ele a ficar no culto, ensine ele a se comportar no culto, né? Enfim, eu sou contra o ministério infantil, mas a liberdade dos pais precisa prevalecer. Então, eu diria que ele faz boas críticas, o modelo dele é um bom modelo, eu gostaria de conhecer uma igreja no Brasil que segue esse modelo, inclusive, mas nós não precisamos seguir todo esse modelo, mas deveríamos aprender muito com os princípios gerais que ele traz neste capítulo, tá? E o conselho final que eu daria aqui neste livro é o que está no capítulo 4, que vai falar sobre a importância de ensinar cosmovisão para os filhos. Não tratar uma educação cristã somente a partir de regras e regras. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, só pode fazer isso aqui, é isso, é aquilo. Mas ensinar o seu filho a pensar por ele mesmo, no que é certo e no que é errado, no que é cosmovisão cristã, no que não é cosmovisão cristã, para colocar a cabeça dele para tomar as decisões corretas a partir dele mesmo. E ele coloca então aqui um cuidado com o legalismo. E eu queria ler esse trecho da página 122. Preste muita atenção, porque isso vai fazer muita diferença na educação dos seus filhos. Algumas vezes caímos na armadilha de substituir a cosmovisão bíblica pelo legalismo. Por exemplo, criamos regras rígidas sobre o que nossos filhos devem vestir, assistir, ver e ouvir, mas nunca gastamos tempo desenvolvendo o tipo de pensamento que os guiaria em tais decisões. Não me entenda errado. Creio de todo o coração que os pais devem diligentemente proteger seus filhos de influências profanas. Também creio que limites devem ser definidos e regras estabelecidas. Estou simplesmente sugerindo que limites e regras são insuficientes em e por si mesmos. Se tudo que dou aos meus filhos são limites e regras, eles farão o que mando enquanto eu estiver por perto. Porém, assim que saírem de casa, viverão de acordo com a sua cosmovisão, não de acordo com minhas regras. Portanto, devo gastar tanto tempo formando e moldando o pensamento deles, quanto gasto estabelecendo regras. O legalismo simplesmente cria padrões externos e extra-bíblicos que tomam o lugar do pensamento bíblico. Queria que você refletisse nisso, se a educação dos seus filhos tem sido muito legalista, né? Ou se tem focado apenas em regras e não ensiná-los a pensar biblicamente sobre as questões da vida, a desenvolver uma cosmovisão cristã. E aqui ele vai dar alguns pontos sensacionais para você ensinar a cosmovisão cristã para os seus filhos. Então, fica aqui a minha grande recomendação deste livro de Woody Balcom, da editora Monergismo, Família Guiada pela Fé. Gostei demais, sua família, você vai ser muito edificado, seus filhos vão agradecer demais se você ler e colocar isso aqui em prática. Sua igreja também, você vai fazer uma grande diferença no reino de Deus por meio da sua família, tá bom? Você já leu? Você está interessado em ler? Comenta aqui com a gente, compartilha suas ideias sobre o livro. Não se esqueça também de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e de curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas, com os papais e mamães aí que você conhece da sua igreja, seus amigos da internet. Ajuda a gente a espalhar o bom conteúdo aqui do review. É isso e até a próxima, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe as suas leituras. Valeu!